mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos estudar polialelia, certo? Então eu separei para a aula de hoje os conceitos básicos, a herança da cor de pelagem em coelhos e a herança dos grupos sanguíneos. Então, quem estiver acompanhando com o livro didático é o capítulo 7, página 152. Já vejam aqui comigo nessa tela. Bem, pessoal, eu havia falado que teríamos nessa aula com áudio e estamos aqui, para mais uma aula de biologia. No início do ano nós havíamos estudado genética, e interrompemos um pouco, aí fomos para a evolução e agora estamos retomando, com genética novamente, a partir do estudo de polialelia. Polialelia é a mesma coisa de alelos múltiplos, Então, galerinha, tanto faz eu falar polialelia como eu falar alelos múltiplos, é a mesma coisa, certo? O exemplo clássico da polialelia é a cor da pelagem em coelhos. Para iniciarmos, eu vou classificar, o que significa essa palavra. Nós estudamos os alelos, que estão dispostos nos cromossomos. Cada gene alelo é responsável por uma determinada característica e antes, a gente estudava duas características apenas. Então, nós tínhamos dois alelos, apenas dois alelos. E agora nós vamos ter mais de dois alelos. Quando a gente tem mais de dois alelos, nós temos muitos. Então, nós chamamos polialelias ou alelos múltiplos, certo? Para refrescar a nossa memória, eu queria mostrar para vocês, Aqui nós temos cromossomos homólogos, dois cromossomos. Por que eles são homólogos? Porque eles são pareados, um ao lado do outro, tem basicamente o mesmo tamanho, o mesmo formato, e todos os cromossomos homólogos ficam nesse formato aí. Lá em cima, nós temos dois genes, certo? Quando ele está na mesma localidade, veja que o local que ele está em um dos cromossomos, ele vai estar no outro cromossomo, no mesmo local. Esse local, a gente já estudou, nós vamos chamar locus genes. Então, basicamente, nós teríamos um gene A, teríamos um gene Azão ali, e no outro lado teríamos um gene Azinho, certo? Nessa localidade aí, no mesmo locus genes, nós chamamos de genes alelos. Ah, professora, então eles são alelos porque estão no mesmo locus genes, na mesma localidade do cromossomo? Sim. E os cromossomos, eles são homólogos porque estão pareados? É isso aí, galera. Então, no estudo de Mendel, nas ervilhas, nós tínhamos um gene para a cor verde e outro para a cor amarela. Isso é a base, isso é o que é, vamos chamar assim, isso é o que é normal. Mas em pelagem de coelhos, nós vamos ter um gene para uma determinada cor, certo? Que vai ser selvagem. Outro gene alelo para a cor do coelho chinchila, outro gene para a cor do coelho himalaia e mais um gene para a cor do coelho albino. São 4 alelos. Eu não estou dizendo aqui que vai existir 2 alelos no mesmo cromossomo, não. Pode ser um ou outro, enfim, pode ser um dos 4, mas existem 4 tipos de alelos, certo? Responsável por 4 cores de pelagem nos coelhos, diferentemente da ervilha que só existia 2 cores, ou era verde ou era amarela. Então, se as ervilhas tivessem, por exemplo, mais alguns genes, um para cor laranja, outro para cor rosa, seria um caso de polialelia? Sim. Seria um caso de alelos múltiplos? Sim. Mas lá na ervilha e os estudos que nós fizemos até então, o caso é comum, certo? Polialelia se dá em pelagem de coelhos e no nosso próximo conteúdo, que é para tipagem sanguínea. Nós também temos na espécie humana um exemplo de polialelia, certo? Nós temos esse exemplo de alelos múltiplos. Quando nós estudamos os tipos sanguíneos, nós temos 4 alelos diferentes também para 4 tipos de sangue diferentes, que são eles A, B, AB e O. É o que nós vamos estudar na sequência desse conteúdo. Então, ficou entendido o que são genes alelos, o que são cromossomos homólogos e por que nós estamos tratando de polialelia? Porque são 4 alelos diferentes para determinar diferentes cores nos coelhos. Tudo bem? Bem, classificado o nosso termo, polialelia, sabendo o significado da palavra, nós vamos aos conceitos, certo? Esses conceitos
eles vêm dizendo que os alelos múltiplos, diferentemente dos cruzamentos mendelianos, que nós vimos, né, nos passados, na polialelia, os caracteres podem ser definidos por mais de 2 alelos, foi o que eu falei, né? São diversos e que ocupam o mesmo locus cromossômico, mesmo locus gênico. Por isso são chamados de alelos múltiplos. A polialelia ocorre quando o gene passa por várias mutações e assim dá origem a vários genes. A cor da pelagem dos coelhos é o exemplo mais comum, né? É o exemplo clássico, galera. A cor da pelagem em coelhos é para a gente saborear esse estudo para poder iniciar o estudo da tipagem sanguínea, polialelia em humanos. Aqui diz o seguinte, que a cor da pelagem em coelhos, né, determina, né, os 4 alelos, que são os alelos múltiplos. Então, nós vimos que a cor da pelagem vai ter 4 cores diferentes, 4 alelos diferentes. O primeiro vai ser C, certo? Agouti ou selvagem é o nome desse coelho aí. O alelo responsável pela cor do coelho selvagem ou agouti, tanto eu posso chamar agouti como eu posso chamar selvagem, tudo bem? Vai ser C. Aí você lembra C de coelho, tudo bem? Quando é um C grande, maiúsculo, às vezes ele vem até com um sinalzinho de mais em cima, viu? Mas é para lembrar que esse C é do coelho selvagem. O gene para a cor do coelho selvagem é esse Czão. Para o coelho chinchila, né, nós vamos ter o mesmo C de coelho com CH. Toda vez que tiver CH, você vai lembrar que é do coelho chinchila, tudo bem? Então, Czão é para coelho selvagem, aí CH, coelho chinchila, ok? Já para o coelho Himalaia, a cor, né, essa cor aí branca com extremidades mais escuras, é o C de coelho com o H de Himalaia. Cuidado para não confundir, certo? Foca lá no coelho chinchila, sempre vai ter esse C, ok? Mas lá é C com CH de chinchila. Aqui é C com H apenas da escrita Himalaia. Então, tem essa cor aí, tem esse gene para determinar se o coelho é Himalaia. Para o coelho albino, o mesmo C de coelho, A de albino. Então, coelho albino, né, vai ser esse daí, com a representaçãozinha do gene, com a letrinha A. Então, pessoal, nessa mesma ordem, os alelos são dominados pelos seus antecedentes. Podemos perceber isso, né, aí observando o esquema abaixo. Existe aí uma ordem de dominância. Quer dizer que o coelho selvagem, que é representado só pelo C de coelho mesmo, ele surgiu, né, na natureza, foi o primeiro coelho que surgiu na natureza, o selvagem. E aí foram acontecendo mutações gênicas, né? Com o passar do tempo apareceu o coelho chinchila. Tá aí, ó. C de coelho, CH chinchila. E depois apareceu o coelho Himalaia. Tá aí, C coelho, H Himalaia. Por último apareceu o coelho albino. C, coelho A albino. E nessa ordem que está aí, o coelho selvagem domina todos os outros 3. Quer dizer que se vier o gene Czão, o coelho será selvagem. Só basta vir um. Nós sabemos que os cromossomos, eu mostrei no início, estará sempre aos pares. Então, para cada coelho, nós temos que ter um parzinho de alelos, certo? Que pode ser esse Czão com esse CH aí, ó. Os dois podem formar um coelho. Agora, não vai existir um coelho só com um alelo, não. Não vai existir só um coelho tipo albino só com C, A. Não, tem que ser 2. Você tem que juntar 2 desses daí para montar o seu coelhinho. Então, se for C com qualquer um dos outros 3, o coelho será selvagem. Por quê? Porque o selvagem é dominante em relação aos outros 3. É o poderoso chefão, certo? Agora, se depois do selvagem vem o chinchila. Ele domina os outros 2. Ele domina Himalaia e domina albino, certo? O Himalaia consegue dominar só o albino, certo? E por último, o albino não domina nenhum. Ele é dominado pelos 3. Então, gente, dessa forma, se agruparmos em pares esses alelos, vão dar origem aos genótipos e fenótipos que estão aí nessa tabela. Você consegue ver os genótipos,
possíveis para o coelho agute. A característica vai ser o fenótipo, de forma externa, né? Então, fenótipos nós temos os 4, agute, chinchila, himalaia e albino. E os genótipos? Olha só o primeiro coelho aqui, certo? Observa. Ok? Observem aqui comigo o primeiro coelhinho. Ele tem 2 genes, porém os 2 são de coelho selvagem. Então, ele é agute? É. Por quê? Porque ele tem os 2 Cs. Ele é um agute puro, homozigótico. Veja o outro. Tem o Czão, que é de selvagem, e tem o de chinchila. Concorda comigo? CCH. Eu posso dizer que tem os 2 genes? Tem sim. Então, esse genótipo aí é para coelho selvagem também. Nós temos o terceiro aqui, ó, que tem o Czão, de selvagem, C Himalaia. Tem o gene para o coelho Himalaia. Então, esse aí é heterozigoto, ele é selvagem, mas ele é híbrido para Himalaia. E então, dessa forma, esse terceiro coelho aqui, ele será selvagem, híbrido para Himalaia. E o último, ele será selvagem, híbrido para albino. Viu que para formar o coelho tem que ter 2 genes alelos, certo? E que há 4 possibilidades para que o coelho seja selvagem. Tudo bem? Ele tem a maior diversidade genética, o coelho selvagem. Agora vamos ver aqui no fenótipo chinchila quais são os genótipos possíveis, certo? Nós temos o coelho chinchila puro, certo? Esse primeiro tem os dois genes alelos aí para compor o coelhinho, né? Só que os 2 são genes para chinchila, ele é um chinchila puro. A segunda possibilidade, né, para que o coelho seja chinchila, aqui está, ó, C com CH, o coelho é chinchila, tem os 2, certo? Porém, aconteceu uma repetência aqui no coelho, eu estou observando aqui, era para ser só C Himalaia, ok? Para que o coelho seja chinchila híbrido para Himalaia, ok? O terceiro, vocês considerem esse coelhinho aqui com os 2 genes, um chinchila e o outro Himalaia, tudo bem? Esse terceiro aqui, ele é chinchila, né? O coelho é chinchila, porém ele é híbrido para albino, certo? Coelho albino. Era para estar nessa situação aqui, ó, CH, tá? Coelho da mesma forma que está CAzinho. Então, aqui, como ele é híbrido, chinchila híbrido para albino, tanto faz eu dizer que ele é chinchila híbrido para albino, como eu dizer que ele é chinchila heterozigoto para albino. São termos, né, sinônimos aí, que a gente pode usar tanto um quanto o outro, ok? Então, temos 3 possibilidades para que o coelho seja chinchila. Por que não poderia ter aqui chinchila e só o Czão? Porque ele deixaria de ser chinchila e passaria a ser selvagem, porque selvagem domina. Se vier um Czão em qualquer um desses coelhos, o coelho será selvagem, porque ele é o poderoso chefão, é quem domina todos os outros coelhos, certo? Para a condição de fenótipo Himalaia, nós temos 2 possibilidades. Tem 2 alelos aqui, formando um coelho Himalaia puro, ó. Himalaia, Himalaia, então coelho puro. Temos a outra condição, que é Himalaia híbrido para albino. Ele também será Himalaia. Por que ele será Himalaia? Não tem o gene de Himalaia e o gene de albino? Por que ele é Himalaia? Por que o Himalaia dominou aqui? Porque nós temos que obedecer àquela ordem. Selvagem, Shila, Himalaia, albino, certo? Na condição de Vi, como esse caso aqui, ele ficou erradinho, ó. Era para ser só o H, esse coelho aqui era chinchila, heterozigoto para Himalaia, porque a ordem da dominância chinchila domina a Himalaia, certo? E por último, a condição do fenótipo albino, né? Para ser albino, o genótipo só pode ser dessa forma, homozigótico puro, azinho, azinho, para ser albino. Ok? E aqui, só para mostrar mais uma vez para vocês, os 4 tipos de pelagem, né? O selvagem, esse acinzentado, né? Um pouco mais escuro, chinchila mais clarinho, né? O Himalaia com essas extremidades escuras e albino totalmente branquinho, né? O selvagem, 4 possibilidades de genótipos, dessas 4 formas será selvagem, chinchila 3, Himalaia 2 e albino somente uma, que ele é recessivo, né? Lembrando sempre dessa ordem de dominância, né?
que a ordem de selvagem, chinchila, himalaia e albino obedece a uma ordem de dominância. Aqui eu achei interessante mostrar para vocês a respeito do coelho himalaia, né? As extremidades deles são escuras, orelhas, patas, caudas e o focinho, né? Por conta de uma enzima que produz uma pigmentação para a pelagem mais escura, certo? Eles têm essa possibilidade, assim como o gato siamês também, né? E aí é uma experiência onde foi feito uma raspagem aqui no pelo do coelho, né? Foi feita uma depilação, vamos dizer assim. Tirou um tanto aqui, foi colocado um saquinho de gelo em cima, como o pelo em contato com áreas frias escurece, produz essa pigmentação, o resultado ficou assim. Isso é uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês, né, de um experimento que é bem famoso aí nas histórias dos coelhos himalaias. E nessa tela, só para fixar mesmo o nosso estudo, nós temos aqui o coelho agouti, representado pelo seu alelo, né, C. Todo coelho, quando vier com esse Czão, ele será agouti, selvagem, né? O segundo alelozinho, porque para compor o coelho tem que ser 2, né? 2 genes. O segundo aqui não importa qual seja, pode ser chinchila, pode ser himalaia ou pode ser um gene de albino, mas o C ele irá prevalecer, determinando aí a pelagem agouti ou selvagem, certo? Porque ele domina todos os outros 3. Não podemos esquecer desse detalhe. Chinchila, também aqui, o primeiro será obrigatoriamente esse gene, para que ele seja um coelho chinchila, né? CH. E aqui pode ser ou o gene de himalaia ou o gene de albino, certo? Essas possibilidades, ou então chinchila puro, né? Essas possibilidades aí, ele será um coelho chinchila. Para ser himalaio, aqui, também chamado himalaio, né? Tem que ser o himalaio puro, voltando, o himalaio puro, aqui, CH, ou himalaio com um genezinho de albino. Himalaio híbrido, o heterozigoto para albino. E o albino somente nessa possibilidade, obedecendo a ordem de dominância. Selvagem domina chinchila, que domina himalaia, que domina albino. Selvagem domina os 3, chinchila dominando os 2, himalaio dominando somente o albino, albino não domina ninguém. Tudo bem? Então, pessoal, só para fixar, eu trouxe aqui uma questão, esse exercíciozinho, para vocês brincarem, só para, né, fixar mesmo o conhecimento. E aí diz, qual é a prole de coelho selvagem heterozigoto para Himalaia com uma fêmea chinchila heterozigota para albino? Ora, a prole, quando eu falo prole aqui, né, eu me refiro aos filhotes. Como vai ser os filhotes desse casal de coelhos? Se o coelho macho ele é selvagem, obrigatoriamente ele terá um Czão, certo? Czão, mas ele é heterozigoto para Himalaia. Então, ele terá um Czão mais um CH. Vai ficar basicamente desse estilozinho aqui, o macho, certo? Formamos o macho, vamos para a fêmea. A fêmea é chinchila, mas ela é heterozigótica para albina. Se ela é chinchila heterozigota para albino, então ela vai ter um gene de chinchila, né, mais um de albino, certo? Formado o casal, você vai lá no quadrinho de Pinet, separa os genes alelos, né? Ou seja, você vai colocar o Czão do macho no quadrinho e o CH, que ele é heterozigoto para Himalaia, no outro quadrinho. Na lateral, você coloca os genes da fêmea, né? Que no caso ela é chinchila, você bota CH em cima e o CAzinho embaixo. Cruzou, dá o resultado, confere se o resultado está de acordo com a resposta que eu vou passar agora. Aqui está. Se tiver, você acertou a questão, é só para você conferir, mas essa questão e outras eu vou trazer na próxima semana e vou responder com vocês bem detalhadamente, certo? Lembrando que o Czinho, quando ele vem representado pequenininho, não há necessidade de ter o Azinho. Nós teremos que saber que ele é albino, tá? Então, aqui seria o genótipo da nossa fêmea, não é isso? Ela é chinchila heterozigota para albino. Então, pessoal, essas questões a gente vai trazer mais detalhado na próxima semana. Aí está o resultado, né, da questão, mas a gente iremos fazer juntos, né? E era só isso que eu tinha para hoje. Próxima semana tem mais. Vamos por aqui. Por hoje era só. Até a próxima aula. Foco no Enem. Beijo. Tchau, tchau.